Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia que faz nascer uma nova luz. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia que faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã. Beleza. Se vocês quiserem pedir alguma música, a gente... Dizem que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tapor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tapor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Beleza. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde vem, para onde vai? Se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais.
Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas vidas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Tentação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Deixa-nos questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Tentanas, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Beleza. Boa noite a todos, quem entrou aí agora. Muita paz, muita luz. Para quem não me conhece, meu nome não é Galaxy, porque está escrito ali, eu não botei meu nome. Meu nome é Maicon Leal, para quem não me conhece. A gente está aí nesse trabalho com a música, tentando levar arte aos corações das pessoas. Né? Muito feliz de estar aqui com vocês no Fé e Amor. É uma casa que eu gosto bastante, super aconchegante, super gostosa de ir. Infelizmente, saudade de estar lá, né? E esperançoso para a volta, né? Esperando um convite da Emília para eu estar lá no Fé e Amor. Da Heloísa, da Helena. Tá bom? Vamos fazer. Vou fazer uma canção que eu gosto muito. Eu fiz essa... eu não fiz essa canção, infelizmente. Mas eu fiz a versão dessa canção. E espero que vocês gostem. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria, vai vocês, é o bem do Evangelho, vibra e contagia. Vamos repetir. Da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, vamos todos juntos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia, a nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Beleza. Essa música a gente cantava quando eu morava no Rio, né? A minha mãe me levava para a campanha, que lá não é campanha Alta de Souza, é a campanha do quilo. Para quem já ouviu falar no Rio de Janeiro, lá é a campanha do quilo, né? Até hoje é.
E aí, eu sempre ouvi essa música, a nossa alegria e tal. Eu nem sabia tocar violão, assim, muito pouco. E aí, quando eu fui fazer, eu falei, vamos mudar essa música um pouco, porque é muito... Eu ouvi ela lenta demais. Aí eu dei um upzinho, ficou mais alegre um pouquinho. E as pessoas têm gostado bastante. Ainda tem mais uma, né? É. Mais uma vez, gente, quero agradecer demais pelo carinho, pelo convite. Que a gente possa estar se cuidando, que a gente possa passar por essa situação com muita paz, com muita luz, né? Agradecer a Deus para proteger os que se foram e proteger os que estão aqui, né? Continuando o trabalho na seara da doutrina, ajudando as pessoas, fazendo bem. E muito feliz de estar mais uma vez aqui nessa casa maravilhosa que é o Fé e Amor, tá bom? Então vamos lá. Amanhã eu estarei em Salvador, na Bahia, quer dizer, eu estarei em casa, mas em Salvador, na Bahia, completando 63 anos de uma casa espírita lá também. Então é muito legal a gente poder viajar o mundo sem sair de casa, né? Então vamos lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Vamos cantar comigo. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta do reino que está por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite a todos. Nós estamos, então, mais uma vez reunidos para falarmos do Evangelho de Jesus e uma mensagem muito esclarecedora através do nosso benfeitor maior, Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eternas, na palavra e na ação. Depois, se alguém quiser lê-la, é a leitura número 22. Se nós pensarmos direitinho, se analisarmos, se pararmos para meditar, para raciocinarmos e perguntarmos a nós mesmos quantas intervenções
sob a assistência dos instrutores espirituais, o nosso perispírito e o nosso corpo sofreram para que a palavra articulada pudesse ser um marco, pudesse assinalar o novo ciclo de progresso do homem. Já perguntamos isto? Quantas intervenções para moldar em nosso perispírito, em nosso corpo, todos os elementos, as delicadas operações que foram feitas com primor, as operações que foram feitas com previsão, com eficiência, a fim de que nós tivéssemos a palavra. Este raciocínio, nós buscamos lá em Evolução dos Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos. E assim nós aprendemos, vimos aprendendo ao longo do tempo, que com os nossos sábios instrutores, que essa constituição mecânica das palavras, essa constituição que a gente fala sem pensar, que a gente não precisa, a gente precisa raciocinar no que fala, mas ela é mecânica, ela provém da mente. E a força da nossa voz gera vibrações de inúmeros músculos, vibrações nos pulmões, vibrações na traqueia, e faz ressoar, fazendo ressoar o som que nós podemos imprimir afetividade, ou nós podemos imprimir mágoa, nós podemos imprimir raiva, nesse oceano imenso, sutil, onde reflete a nossa consciência. Então, esse oceano, a mente é o nosso oceano, e nela reflete a nossa consciência. E o uso dessa ferramenta, da palavra, está sob a nossa responsabilidade. Mas André Luiz continua nos ensinando ainda, lá em Evolução em Dois Mundos, que a palavra, ela é um recurso de troca, ela é um recurso de permuta, ela é um recurso de intercâmbio, e é um recurso influenciador, porque com ela nós influenciamos e somos influenciados. Com a palavra, nós sugerimos e somos sugeridos. Alguém nos sugerem. E com ela, nós exteriorizamos os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas emoções. Às vezes nós damos o peso, às vezes nós damos uma carga fluídica muito forte, e às vezes nós amenizamos, às vezes nós suavizamos, tornamos a palavra dócil. E quando essa palavra dócil é sincera, quando essa palavra é amena, é transparente, é carregada de boas vibrações, ela atinge o alvo com a natureza da bondade, com os fluidos saudáveis, e cria em torno de nós uma psicosfera saudável, que é o que nós ainda não sabemos usar. Aí nós fomos no livro, pegamos lá no livro, na palavra e na ação. E o que Emmanuel, o grande evangelizador, ele tem uma facilidade de usar a palavra, né? Ele traz, então, lá na frente, é uma afirmativa de Paulo, que mandou uma carta aos Colossenses, e diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra,
seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Qual é a advertência, então, de Paulo aos Colossenses? E que nós herdamos este saber, este conhecimento. Que as nossas palavras, os nossos atos, porque geralmente, depois das nossas palavras, nós geramos atos que nós aprendamos a fazer em nome de Deus, nosso Pai. Então, o que Emmanuel vem esclarecer para a gente? Então, ele diz assim, que nós afirmamos que seguimos Jesus, que nós afirmamos que gostamos de entender, de cultuar o Evangelho do Senhor. Ora, se nós assim fazemos, nós estamos empenhando o nome do Cristo. Se nós buscamos o Cristo, se nós empenhamos o teu nome, então é preciso refleti-lo. É preciso pensar nele. É preciso pensar em seus ensinos. É preciso pensar em sua proposta. Qual é a proposta de Jesus? Qual o grande projeto que Jesus tem para nós? Emmanuel, então, continua nos alertando que, se queremos ser empenhar em nossas mãos a proposta de Jesus, é preciso que sejamos os seus representantes fiéis. E como ser representante de Jesus nesse estágio em que nós nos achamos, nessa caminhada que nós estamos percorrendo? Ele diz que é uma obrigação. E que esta obrigação vai nos levar à felicidade. Vai nos tirar das sombras. Vai nos tirar dos tormentos para prosseguirmos a marcha. Isto nós ainda não damos conta de fazer, porque realmente nós não conseguimos a palavra do Cristo. Entender a palavra do Cristo. Eu tirei aqui, peraí que eu vou pôr, tá? Peraí. Vou por aqui. Tirei a leitura. Achei. De novo, porque eu mexi no mouse, e esse mouse não é meu. Quando não é da gente, a gente fica trabalhando no computador dos outros, né? O meu tá ligado também, mas a leitura tá aqui no computador do Google. Achei, tá aqui. Continuemos, então, a reflexão. O que o apóstolo nos asseverou? Tudo que fizerdes, Emmanuel está repetindo, seja na palavra, seja na ação, fazei em nome do Senhor Jesus. E em nome dele, se nós empenhamos o nome dele, olha o respeito, olha a responsabilidade. Isto quer dizer que os nossos atos têm grande força, representam a força. Nós exteriorizamos em nossos atos, em nossas palavras, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós demonstramos, nós expressamos aquilo que somos através das palavras e dos atos. Emmanuel diz, o coração inspira o cérebro, e o cérebro, ele coordena, ele dirige a nossa existência. A emoção cria a ideia. E quando a gente plasma a ideia, logo a gente age. Aí nós criamos a ação. Nós plasmamos a ação. Pois então ele diz que é preciso aprender com Jesus a raciocinar e a servir com ele. Diante dessa orientação. Ele também nos sugere que devemos eliminar de nós a maledicência em nossa fala. A nossa fala é carregada às vezes, de ironia, de maldade, não ajuda na construção do bem,
que nós não utilizamos para a bondade e o perdão. Às vezes nós usamos a palavra para revidar, nós usamos a palavra para magoar. E quantas vezes nós padecemos lá dentro do coração, depois de usar certas palavras e termos certas atitudes, nós padecemos desencanto, angústia. Olha dentro do templo familiar. Quando as palavras são mal empregadas, ou mal entendidas, ou alguém desvirtuou o sentido das nossas palavras, acolheu mal as nossas palavras, então, o Emmanuel está dizendo que possamos nos inspirar no sublime benfeitor, apoiando, ajudando, para que possamos nos desvencilhar dessa onda sombria que envolve o nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração. Seja como for, nós devemos buscar o lado luminoso das criaturas. As criaturas não são sombras apenas. As criaturas não são só defeituosas. Mas o amor que está dentro de nós, que está em nossos olhos, que nós movimentamos a lente da compaixão, da indulgência, da misericórdia, nos ensina a olhar para o outro com as palavras, com as atitudes, para purificarmos o nosso coração. Não basta nos declararmos na condição de aprendizes do Evangelho, se nós ainda não sabemos realmente colaborar na construção do bem, da paz, de uma vida melhor. Se nós ainda somos desertores dessas atitudes, dessas virtudes que o Senhor nos convocou. Mas Paulo ainda escreve aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Nós ainda não temos condição de colocar em nossa boca, em nossa mente, só as palavras sublimadas. Mas há um esforço de nossa parte de nos vigiarmos, de vigiarmos o que falamos e de não sermos instrumentos para cutucarmos o outro, para falarmos por nós aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Porque, às vezes, nós usamos dessa estratégia. Não temos coragem de falar, mas colocamos o outro para falar por nós. Então, a nossa conversação é essa conversação de tranquilidade, é essa conversação de aprendizagem, de amor uns para com os outros, para que não tenhamos torpeza em nossa mente. Os nossos sábios instrutores nos disseram, ou nos dizem, né, continuam nos dizendo, que nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam. Então, nós propagamos os nossos sentimentos, propagamos o nosso modo de ser. Quando essas palavras, quando esses atos são respeitáveis, nós trazemos a atenção de criaturas respeitáveis. Quando os nossos atos, as nossas palavras são menos respeitáveis, nós atraímos a atenção de criaturas menos dignas. E elas caminham conosco, esses menos dignos ou os mais dignos. Quando as nossas palavras são indisciplinadas, nós nos sintonizamos com os representantes através da sintonia da indisciplina. Quando as nossas palavras
são carregadas de azedume, nós nos afinizamos com os campeões do azedume. Isto aí é uma lição que nós devemos guardar, porque as afinidades são grandes e nós desperdiçamos o nosso tempo, a oportunidade, usando palavras que nós deveríamos selecionar com mais cuidado, selecionar mais o que falamos, pois as palavras, segundo André Luiz, lá no Mundo Maior, no capítulo 2, eu já falei disso, lá no Fé e Amor uma vez, as nossas palavras criam campos favoráveis ou não aos nossos serviços. Então, quando nós estamos aos nossos serviços, nós podemos estar em qualquer lugar. Nós somos aquilo que nós expressamos. Nós não devemos cuidar das palavras apenas na casa espírita, porque os serviços fazem parte da nossa vida. Quando nós vamos para a casa espírita, a nossa mente, o nosso coração devem estar limpos. Então, não é só lá na casa espírita que exige de nós uma vigilância. A conversação, ela modifica o ambiente. A conversação cria uma atmosfera, ou ela pode cooperar para o êxito, ou para a negação do nosso empreendimento, do nosso espaço, do nosso ambiente. André Luiz, lá no capítulo 2 de Obreiros da Vida Eterna, ele nos chama a valorizar o tempo. Se estamos verdadeiramente interessados em nossa evolução, em nosso progresso, ele nos convida a valorizarmos melhor o tempo. Ele nos convida a citarmos uma frase mais correta, mais digna, uma frase mais condizente com aquilo que nós estamos aprendendo para a nossa realidade de maturidade espiritual, que é uma coisa que nos falta, né? É essa maturidade espiritual. E ele prossegue nos dizendo que esse desperdício de tempo com palavras inúteis leva-nos a um vazio. Nós perder tempo com palavras que não têm sentido, nós somos, como diz ele, traz os desequilíbrios, sendo que a gente precisa sanar os desequilíbrios. Então, ele traz as intromissões verbais desnecessárias, perturbadoras, dissolvem os ambientes que frequentamos. Olha o que ele está nos afirmando. Intromissões verbais. Qualquer ambiente. Ali ele falava para a casa da bênção, mas a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. O ambiente de casa, o ambiente do trabalho, o ambiente de festa onde nós vamos, não é? Então, o que tem a festa? Porque tem festa, tem que ter palavra perturbadora, dissolvente do ambiente. E ele diz, é no mundo carnal que a metade do tempo é desperdiçada através de conversações ociosas e inoportunas. Quando é que nós vamos avaliar isto? Qual o juízo de valor que nós temos sobre palavras inoportunas? E aí, meus amigos, a gente vai trazendo, a gente vai criando imagens vivas e vai formando no nosso terreno mental essa projeção dessas imagens, produzindo consequências, dependendo da qualidade das imagens, consequências boas ou consequências más, segundo a sua origem. De onde que originaram esses verbos? De onde que originaram essas frases? Essas formas que nós criamos na mente, formas de pensamento,
que nós plasmamos em nossa mente, elas vivem, elas têm movimento, elas têm ondas, elas se proliferam, quer dizer, elas se multiplicam. Isso, se considerarmos a qualidade dos nossos desejos, a qualidade das nossas aspirações, como criaturas em progresso, criaturas humanas, nós ainda não sabemos valorar a qualidade da nossa fala, das horas vazias, das palavras inúteis. Não é verdade? E aí, essas criações, que graças a Deus podem ser temporárias, elas, quando mal trabalhadas, se destinam aos serviços destruidores, criam atritos, criam conflitos. Então, a palavra, ela tem uma interação, um movimento, ela age e nós agimos. Porque ela tem movimento, ela prolifera, ela tem vida. As duas se conectam, na verdade. As duas têm um intercâmbio. E com essa disciplina que André Luiz está nos ensinando na arte de falar, e Joana de Ângeles também vai falar disso, disciplina na arte de falar. Aí a Joana está nos ensinando, e a gente pode executar isso como uma tarefa, como um exercício. Joana nos diz que, para usarmos bem a palavra, nós podemos repetir o que ouvimos, como escutamos, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto. A nossa ação geralmente é esta, fazermos inferência primeiro, e dentro da inferência a gente coloca o que o outro falou. Então, é para a gente, Joana está dando aqui para a gente uma orientação, está dando uma lição viva. Olha, procure repetir o que ouviu, como escutou, e evita traduzir o que pensa em torno do assunto. Então, seria mais bonito, seria mais sincero a gente dizer, olha, eu vou repetir o que o fulano falou, e não vou fazer juízo de valor. Então, a Joana diz que pensar deve ser um pensar com correção, um falar com correção, de modo que a gente possa agir com correção. Olha que lição bela, que às vezes a gente não sabe traduzir na prática, na vivência. Mas Emmanuel nos diz assim, a palavra é do uso de todos. Todos podem usar a palavra. Cientistas, filósofos, sofistas, artistas, professores, juristas. Mas, entretanto, é preciso receber a palavra com discernimento. Então, deixa passar pelo crivo do nosso raciocínio. Deixa a palavra passar primeiro, antes de agir com estupidez, extravagância. Deixa passar pelo crivo do sentimento. Coloque-se no lugar do outro. E não te enganes, diz Emmanuel, com aqueles discursos preciosos, com aqueles discursos encantadores, mas muitas vezes desprovidos de um sinal construtivo. Às vezes nós nos encantamos com a fala fácil do nosso companheiro, do sujeito, né? Mas essa fala, essas frases, não está carregada de emotividade, não está carregada de sinceridade, não está carregada da verdade. Falamos
repetindo o que a gente ouve nos discursos, sem entender e sem buscar a interação com o público, com a pessoa, com o sujeito com quem nós estamos falando. Ao falar, conforme nos ensinam os instrutores maiores, nós estamos com a palavra emitindo o pensamento. Quando nós verbalizamos, nós estamos demonstrando quem somos. E quantas vezes a gente tem medo da fala e a gente se esconde para não falar. Mas outro dia eu li, Andrei Moreira diz assim, que atrás de todo excesso tem problema. Atrás de todo excesso tem problema, tem alguma coisa escondida. Então, quando a nossa palavra é excessiva, quando a nossa palavra é inflamada demais, quem sabe ela não está sendo portadora de um conteúdo mental que não é sincero, que não transmite segurança, fidelidade. Mas a Joana disse que mesmo quando a gente está dissimulando sentimentos íntimos, nós emitimos uma carga vibratória. E essa carga vibratória não passa despercebida às pessoas. Ela se revela. Ela se desvela. Então, quando usamos a palavra, quando usamos o agir, que não está consoante com o evangelho, com a sinceridade do coração, nós destoamos vibrações. Mas, por outro lado, o uso correto da fala, o uso correto da ação, se torna um instrumento de grande poder. Favorece o esclarecimento, explicita a lição para o aluno, traz a ternura, a docilidade do evangelho, quando a gente quer, traz esclarecimentos, abrindo a certeza para quem tem dúvida, para quem tem inquietações, para quem não entendeu, para quem tem dificuldades. Então, basta mentalizarmos e pensarmos melhor em nossa palavra, sabermos melhor como usá-la. Quando ela é carregada de sinceridade, quando ela é carregada de fé, nós emitimos uma onda vibratória. E essa onda vibratória, ela diminui, ela desvanece as forças negativas que envolvem aquele indivíduo que não está sendo sincero, que não tem fé. Essa onda vibratória boa promove aspirações, intuições, reveste toda a fala do companheiro de fluidos salutares e da sua boca projetam-se palavras caridosas, saem fluidos bons, salutares, afáveis para com o próximo. Como é que a gente faz isso? Quando é que a gente pode carregar a nossa palavra de sinceridade e de fé? Quando nós somos sinceros conosco mesmo, tornando correto o seu uso, fazendo da palavra esse instrumento de poder, de grande alcance, para favorecer o entendimento, para favorecer a compreensão. Mas a Joana ainda nos diz assim, o que a gente tem que fazer para educar-nos, para transformar a nossa palavra nesse instrumento favorável à construção? Ela disse que é para a gente educar à vontade.
E a gente já estudou lá no Fé e Amor, Paulo César já trouxe, e junto com outros companheiros, o estudo, junto com a Emília, sobre a vontade. Educar a vontade. Isso é uma atitude de vigilância. É uma atitude de reflexão sobre o que a gente vai falar. Então, contribuir de maneira especial, de maneira carinhosa, com o exercício, com a prática da palavra feliz. A gente não tem esse hábito. A prática da palavra feliz, a prática da palavra que projeta boas vibrações. E a gente, como eu disse antes, vê quando as pessoas são sinceras ou são dissimuladas em suas palavras. E a Joana diz em uma de suas leituras que falar é como um ato automático. Já viram quando a gente fala assim, nossa, não era isso que eu queria falar. Ué, então o que você queria falar? Diz que o nosso coração está cheio, né, daquilo que a gente exterioriza, daquilo que a gente fala. Ué, mas é um ato automático. E os atos automáticos são aqueles pensamentos, aquelas falas que a gente não teve raciocínio, que a gente não pensou se vai prejudicar o próximo, que a gente ouviu e processou de uma maneira muito forte, de uma maneira assim muito rancorosa, de maneira muito vingativa, não é? De uma maneira muito receosa. Então, falar sem pensar não é bom. É uma atitude de falta de amadurecimento. É ato comum na nossa vida, a gente faz isso muito, mas é uma atitude automática. E as atitudes automáticas nem sempre podem ser tão favoráveis. Muito bem. Pensar antes de falar. Não é fácil, porque o pensamento é muito rápido. Ele tem uma velocidade imensa. A fala, né, vem depois do pensamento. Mas pensar antes de falar, por isso é que a calma, a meditação, o recolhimento, ensina a gente a pensar antes de falar, porque isso é uma conquista. E é uma conquista através de exercícios, conquista de valores morais, de valores espirituais que nos dignificam. Nós precisamos nos dignificar através daquilo que nós estamos exteriorizando. A palavra, ela deposita, né? As sementes, ela deposita os elementos, ela deposita vamos dizer assim, as flores, ou não, no solo da vida. O que nós queremos depositar no solo da vida? Que tipo de semente que nós queremos depositar no solo da vida? Então, depositar semente no solo é uma ação. E essa ação só veio depois que a gente pensou, depois que nós elaboramos, depois que a gente criou, plasmou, aí nós vamos lá e agimos. Fazemos o buraco, cavamos o solo e lançamos a semente. É o solo da vida. E assim, meus amigos, conforme a qualidade da nossa fala, e conforme a qualidade da semente, vamos trazer como simbologia que a semente é a nossa palavra. Ela deitada no solo da vida, qual será a colheita de frutos? Será uma colheita de paz? Será uma colheita de esperança? Será uma colheita de ações
menos saudáveis, menos evangelizadas. Qual a semente que nós vamos colher depois que for lançada ao solo da vida? Ou seja, depois que a gente solta a palavra, qual a semente, qual o resultado para nós, para a nossa vida? Será de ressentimento? Será de mágoa? De tristeza? De plasmarmos em torno de nós uma sombra? E a gente repete com a Joana: falar é uma ciência, é uma arte. Falar é uma sabedoria. E por que falar é uma ciência? Porque nós podemos falar com a mensagem da sabedoria, com a mensagem do conhecimento, com a mensagem da verdade. Nós podemos falar palavras repassadas de amor, de afabilidade, de doçura, palavras que podem ser portadoras da fé. Mas também nós podemos usá-la como arte. Por quê? Porque ela serve para revestir a modulação da nossa voz. É a modulação da voz. Até a gente diz assim, não é? Não é o que falou, mas é como falou. É que me doeu, é que me machucou, é como falou. Então, é arte, é a modulação da voz. O que é correto? O que a gente estabelece que é correto? Nem sempre o que se diz, mas é o como se diz que provoca a reação do ouvinte. Que é o que nós estamos reafirmando. Nem sempre o que se diz tem o seu valor, mas a modulação, a arte da voz tem um peso maior. Nós colocamos em nossa voz a dose correta ou incorreta de emoção. Nós colocamos em nosso verbo a dose correta ou incorreta de carinho. E isso, às vezes, está correspondente com a carga da amizade que a gente tem por outro, com a carga de afinidade que a gente tem pelo outro, ou mesmo com a nossa interpretação pessoal. E ao encerrarmos a nossa fala, a gente relembra. Ninguém nos impede de falar. Não. Mas leve em consideração o que o outro está falando. Coloque-se no lugar do outro. Fala. E falando podemos emitir ondas positivas? Qual a qualidade das ondas que nós emitimos? Se as nossas afirmações são sinceras, às vezes machucam muito a sinceridade do outro. Quando machuca demais, quem sabe ali não tem uma verdade? Quem sabe ali alguém está servindo de instrumento para nos acordar? Então, as nossas palavras emitem ondas que possamos exercitar para que as ondas sejam positivas. E diante de um momento, de uma situação de negatividade, diante de uma situação difícil, não vamos fazer coro, não vamos reforçar, não vamos dar o retorno com palavras rudes, portadoras de azedume, conforme nós lemos antes, falamos antes, portadoras da ira. Quando as pessoas estão com as palavras portadoras de azedume, a gente até diz, né? Ixi, já está azedinho hoje, deve ter chupado um limãozinho, não é? Isso não resolve. Palavras cheias de azedume não resolve o fato, não resolve a ocorrência, gera perturbação e gera desequilíbrio. E quando nós temos uma palavra apaixonada, uma palavra carregada, sabe, de emoções fortes, principalmente pelo mal, principalmente para com o defeito do outro, nas guerras lamentáveis,
nas atitudes, né, das pessoas que a gente conhece pessoalmente ou não conhece, que nos desagradam. Aí nós estamos sendo mensageiros da incompreensão. Em vez de sermos os mensageiros da lucidez, nós não estamos conseguindo ser os intermediários da paz. Porque a palavra nossa fomenta. Ela tem essa capacidade de fomentar. E é assim que nós entendemos que a palavra é igual uma flecha. Imaginemos uma flecha disparada. Quando ela foi disparada, ela não pode ser mais detida. Ela vai no rumo que a gente quer. Ela alcança o alvo que a gente quer. Por isso, olha a ação. A gente fala, lança a flecha e ela vai no alvo que a gente mirou. Mas o nosso maior exemplo, o nosso guia modelo, nosso Senhor Jesus, ele alterou completamente a filosofia existencial, então vigente, lá na sua pátria, vigente no mundo. Ele abriu fronteiras, ele derrubou obstáculos para a esperança, para a felicidade e para as criaturas de todos os tempos, de todos os momentos, diz Joana de Ângeles. Então, verifica desse modo. Fica para nós um desafio, um exercício para a gente fazer em casa. O que você, o que eu, o que nós estamos fazendo com as nossas próprias palavras? Operando a nosso favor ou operando em nosso prejuízo? Vamos parar para pensar nisso? O que nós estamos fazendo com as nossas próprias palavras? Deixo essa pergunta para que a nossa consciência nos responda, agradecendo o carinho de vocês, agradecendo a atenção com que nos ouviram, as boas vibrações que vocês nos emitiram para a nossa sustentação. E a paciência, né, com que nos ouviram. Muito obrigada. Muito obrigada, tia. Já vamos abrir diretamente para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a reflexão de hoje? Pode complementar. Usar a palavra? Olha aí, é agora, né? Olha o exercício. Usar a palavra. Ninguém quer. Ninguém. Eu gostaria de... desculpa. Vamos lá, tia Leila, depois a Sidéria. Eu gostaria de agradecer, Leni, pelas palavras, né, pela reflexão da noite, e dizer que a palavra, quando dita com ironia, isso machuca muito, muito também. Quando com desprezo, né, Leila? Desprezo. Palavras ditas com desprezo. Com desprezo e pegando no ponto fraco, às vezes, da pessoa, na falha, no ponto vulnerável que todos nós temos também, né? Muitas vezes. Então, vamos usar a palavra para botar um pouco de mel, né? Naquilo que a gente fala, com doçura, com caridade, com amor, com fraternidade. Porque pode machucar. A franqueza, nós podemos falar de tudo, mas tem a maneira de falar, né? Falarmos de modo que vai trazer otimismo, alegria, vai realçar as coisas boas do próximo. Pois é. Bom, em toda palavra está associada a ação, né, Leila?
É palavra e ação. É isso. Pode falar, Sidélia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Obrigada, Leni, pela palestra maravilhosa. E é uma reflexão, na verdade, e eu queria que você comentasse, se possível, porque quando você falou assim, antes da gente falar, a gente se colocar no lugar do outro, né, do sentimento do outro, do que é que levou o outro a falar, e para mim remeteu muito à questão do que a gente estudou um tempinho atrás sobre o CNV. Eu falei, gente, que engraçado, a gente está reinventando a roda, que Joana Diane já tinha falado faz muito tempo, e a gente está usando outro nome agora, né? E eu acho que veio exatamente, na minha mente, veio, gente, é simples, se colocar no lugar do outro, né? Que hoje tanto se fala, que tanto se estuda, e que a gente ainda tem muito a aprender. É isso. Esse gesto de colocar no lugar do outro é um gesto de empatia e, na verdade, de autoexame, de autoanálise, né? Eu gostaria que o outro usasse essas palavras para comigo. Eu gostaria que o outro tivesse essa atitude para comigo. Então, colocar no lugar do outro é sentir, tentar perceber o que o outro está sentindo. Tá? É pensar é você pensando com o olhar dele, é você pensando, sentindo com o sentimento dele, tá? Esse é colocar no lugar do outro. Mas a gente não faz isso, a gente pensa pela gente, faz pela gente, porque a gente é a gente, né? Tudo em torno da gente. E a gente faz muita inferência, né? Infelizmente, nós inferimos muito. Por isso o julgamento. Aí a gente julga muito. Ah, mas a fulana disse. Às vezes a fulana disse, não foi com a intenção. Fulano disse, não foi com aquela intenção. Mas como a gente não coloca no lugar do outro, a gente faz a inferência. Machuca. Né? Você ia dizer, Leila, alguma coisa? Mais alguma coisa, tia Leila? Eu? Comentando. Não, acho que era só um comentário, né? Isso mesmo, nessa regra áurea, né, de colocar no lugar do outro. Total. No caso, eu tenho uma pergunta. Tia, é o seguinte, você falou que a palavra é um instrumento de poder, né, que, eu até anotei aqui, representa depositar semente no solo da vida, né, que a palavra é uma flecha, uma vez lançada, não volta mais. Então, aí, eu queria fazer também para saber de você, assim, um dos aplicativos mais usados pelos brasileiros é o WhatsApp. Aqui um dado para vocês, mas 93% dos brasileiros que têm smartphone usam o WhatsApp todo dia. Então, aí eu queria saber de você se você acha que é exigido de nós um cuidado maior com a nossa palavra, sendo que a gente está nesse ambiente com a nossa palavra e com o que a gente escreve, sendo que a gente está nesse ambiente que é baseado em texto. E que muitas vezes é difícil ter essa parte de, não é o que falou, é como falou, entendeu? Então, nessa dinâmica, utilizando essa ferramenta, você acha que exige da gente um cuidado maior com a palavra, com o que se escreve, com o que se responde? Porque a palavra, ela não precisa ser apenas escrita. Uhum. A palavra falada é o verbo materializado, né? A palavra falada, ela tem o mesmo alcance, a palavra escrita, desculpem, tem o mesmo alcance da palavra falada. O WhatsApp é uma ferramenta tão bonita, mas porque quem está por trás, a gente não está olhando nos olhos, você não está vendo, sentindo de perto aquela psicosfera, aquela onda, mas a onda chega. De qualquer forma, a onda chega.
Mas se você tiver tete a tete, frente a frente, para falar, essas vibrações são permutadas. As vibrações da escrita, certamente, quebram um pouco disso, mas tem tanto valor quanto a palavra falada. E outra, quando nós estamos escrevendo, a gente resume as ideias. As ideias não vão com tanta clareza. Palavras são resumidas, né? São colocadas de formas abreviadas. A ideia é colocada de forma abreviada. E, às vezes, fora de um contexto. Eu acho que isso é um complicador. Agora, acho que o WhatsApp, nesses 93%, muitos de nós não sabemos utilizar. Muitos de nós também nos escondemos atrás do WhatsApp para falar o que a gente quer ou deixar de falar. Tá? E esse poder, essa flecha que atinge o alvo, tanto pode ser escrito como pode ser falado, que ela vai chegar aonde o nosso pensamento emitiu e aonde a onda vai levar. Então, o WhatsApp facilita os xingatórios, facilita o desprezo, facilita briga. Eu acho que facilita, porque ele não é bem utilizado. Aí, outro dia, eu até falei, foi sexta-feira, eu fiz uma palestra e eu ainda disse assim, aqui nós estamos treinando com as nossas reuniões virtuais para quando a gente passar para o mundo espiritual, a gente não passar tão analfabeto com as tecnologias. Porque as tecnologias do mundo espiritual são muito avançadas e nós não sabemos utilizar a ferramenta. Imagina a projeção das grandes telas, imagina as mensagens que são enviadas. Lá na Casa da Bênção, se a gente for usar o WhatsApp lá para falar qualquer coisa que esteja fora de sintonia, André Luiz ia pôr a gente para fora, né? Ia convidar a gente para sair, tá? Então, é isso. Essa ferramenta, esse poder da palavra, Heloísa, eu acredito nesse poder da fala escrita e da fala, né, verbalizada. Acredito que essa ferramenta, esse poder, essa semente, ela pode ser mais escolhida, separar o joio do trigo, sabe? Para a gente utilizar melhor. Obrigada. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estou na fila. Pode ser? Claro. Leni, Oi. quando a gente fala, da minha boca só saem palavras torpes quando eu estou nervoso, quando eu estou irritado. O que está devendo ser corrigido aí? É a própria palavra ou é o interior, o íntimo da gente? Enfim, é o canal ou é a fonte que deve ser corrigido? É a fonte. Porque a gente exterioriza o que está na fonte. Da fonte só sai água limpa se a fonte for limpa. Se a fonte for suja e estiver contaminada, vai sair água contaminada. Então, quando a gente exterioriza, é porque a fonte do coração, a fonte das emoções, a fonte da mente, ó, a mente está sobrecarregada, principalmente os nossos sentimentos. Sentimento de raiva, sentimento de, né, rivalidade. Olha, isso aí que tipo de palavra que vai sair dessa fonte? Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque dessa fonte vai sair palavra produtiva, benfazeja. Agora, se a fonte estiver contaminada, meu amigo, aí só usou o instrumento daqui, ó, dos músculos. Quantos músculos foram utilizados, foram acionados para falar palavras torpes, né? Eu penso, né? Penso desse jeito. O que você acha?
Tá ótimo, é isso mesmo. Obrigado. Ah, nossa palavra pode ser treva ou luz, depende da fonte. Tá, maravilha.